E aí, guerreiros, e aí, meus irmãos, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao 20º dia. Hoje, hoje se passaram 20 dias, né? No dia de hoje, eu contei exatamente 20 dias de retenção seminal, 20 dias de NoFap Monk Mode, modo monge. E no dia de hoje, eu diria que já foi um pouquinho mais complicado. Talvez uma pequena início de flatline, né? Um pouquinho de energia um pouco mais baixa. Enfim, mas tem um ponto positivo nisso, porque é sinal de que o cérebro está passando por uma adaptação, né? Ou tentativa de voltar aos hábitos e por aí vai. Mas foi um dia tranquilo, eu diria, não foi nada anormal, né? Como todos sabem, o meu NoFap Monk Mode é sem PMO, sem pornografia, masturbação e orgasmo, sem redes sociais, exceto o WhatsApp, sem interações sociais, sem comidas hiperpalatáveis. Eu diria que a alimentação é o ponto mais importante, porque quando você está ingerindo alimentos muito saborosos e dá uma descarga de prazer muito grande, como comer uma barra de chocolate, comer pizza com Coca-Cola, isso é muito prazeroso, e prazer gera mais prazer. Quanto mais prazer você tem, mais prazer você quer, não tem como cessar o prazer. Então, chega um momento que até os prazeres dos alimentos já não é suficiente. Então, o cérebro vai requerer o maior prazer que o ser humano pode conseguir, que é o sexo. E aí você vai recair. Então, eu entendo que para controlar o maior prazer, que é o sexo, é necessário controlar os prazeres secundários, que é a alimentação, por exemplo. Então, a partir do momento que eu controlo a alimentação, eu controlo os meus níveis de prazeres na mente, níveis de dopamina e tudo mais, e eu, por consequência, eu consigo controlar esse desejo maior, que é o desejo sexual, né? O prazer sexual. Então fica aí a dica: se você está consumindo álcool, comendo muitos doces, comidas hiperpalatáveis, vai ser mais difícil sim controlar o sexo. Um ponto importante também é viver em déficit calórico, porque o déficit calórico ele é agressor da produção de testosterona. E a produção de testosterona aumenta muito a libido, que por consequência aumenta o desejo sexual e dificulta no controle, né? Quando você está em superávit calórico, ou seja, você está ingerindo mais calorias do que você consome, o seu corpo vai produzir muita testosterona. Quando você está consumindo uma quantidade de calorias inferior àquela que você necessita, você está em déficit calórico e a produção de testosterona diminui, tanto que você perde um pouco de força e por aí vai. E isso tem um ponto positivo, que é a diminuição da produção da testosterona. Automaticamente você controla um pouco melhor o desejo sexual. E é uma coisa que eu estou fazendo, que está me ajudando, inclusive, nessa jornada. Então fica aí a dica: controlar a alimentação, reduzir aí ao máximo comidas muito saborosas e controlar o gasto calórico, a ingestão calórica aí diária, para ajudar vocês nisso aí. Sem álcool, não estou consumindo álcool, interações sociais mínimas. Por exemplo, amanhã eu saio de casa para fazer fisioterapia. Eu não sou louco de ficar parecendo um estranho, né? Eu convivo com as pessoas normalmente, com educação e cordialidade. Então, sim, amanhã eu teria um pouco de interação social. É isso aí, galera, é isso aí. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da riqueza financeira.
Eu gostaria de separar esse assunto de duas formas, né? De uma forma mais pragmática, mais real, mais prática e, e uma parte mais subjetiva, né? Do que é a riqueza e por aí vai. Bom, eu vou começar falando primeiro dessa questão mais pragmática, mais real do que é a riqueza financeira, né? Eu buscando na minha memória, eu consigo lembrar de algumas pessoas que é considerada por todos e, e é visível, né? Através dos bens materiais e tudo mais, da posição social dessa pessoa, que elas são pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que obtiveram ganho financeiro muito consideráveis. E uma coisa que eu observei nessas pessoas é justamente muita energia. São pessoas que têm uma força de trabalho muito grande, uma capacidade de concentração muito grande e, obviamente, que a retenção seminal nos dá isso. Então, eu vou dar um exemplo de um engenheiro que trabalhava comigo lá em Salvador. Na verdade, assim, trabalhava comigo, é prepotência da minha parte, né? Eu que trabalhava com ele, porque eu era subordinado a ele, né? E esse rapaz, ele era jovem, ele devia ter 30 e poucos anos. E assim, ele trabalhava com engenharia civil, né? Ele era engenheiro civil. Quando eu terminava meu horário, geralmente 5 horas, eu saía da obra e ia para casa. E esse rapaz ficava na obra. E às vezes eu colocava o meu tênis e ia para a academia. Quando eu voltava da academia, eu passava em frente à obra, por volta das 8 horas da noite, 9, e ele ainda estava lá. O carro dele estava estacionado lá na frente ainda. E eu ficava pensando comigo, rapaz, mas o cara tá trabalhando até 9 da noite para uma empresa que não deve pagar o salário dele, mas não sei se é para tudo isso. Eu ficava me indagando, né? E aí, quando eu fui conversar com ele uma certa feita, ele me disse que ele tinha recebido uma proposta do patrão dele para ele se tornar sócio da empresa. E aí ele tinha algumas metas para ele conseguir, para ele ser bem visto pelo patrão, né? E assim vai. E esse rapaz chegava na obra 7 da manhã e saía 10 da noite e trabalhava arduamente. Ele tinha uma capacidade de concentração absurda. Ele dispersava uma quantidade de energia naquela empresa, assim, meio que descomunal às vezes. De entrar às 7 horas da manhã e sair 10 da noite, trabalhando, concentrado em números, em tabelas e por aí vai. O trabalho do engenheiro de uma grande empresa é árduo. Ele trabalha com uma quantidade de informação muito grande. Ele tem que lidar com clientes, com gestão da obra, seja financeira, pessoal e por aí vai. Não é uma brincadeirinha, não. E aí, em menos de um ano, ele já começou a fazer parte da empresa. Eles contrataram um engenheiro para ficar no lugar desse rapaz e ele agora fazia parte do corpo da empresa. E ele, obviamente, melhorou o status dele dentro da empresa, né, e por aí mais. E por aí vai. Agora ele já não era mais só um engenheiro. Ele participava das decisões da empresa e tudo mais. Ele trocou de carro, provavelmente melhorou a casa dele, ou trocou de casa. E aí eu fiquei observando, né? Eu fico fazendo um exercício de memória, né? E fico lembrando que todo mundo ali dava 5 horas da tarde, todo mundo ia embora, inclusive eu. Ia fazer outras coisas, ia fazer o que gosta. E esse rapaz não. Ele tinha um objetivo e ele conseguiu ficar rico. Ele conseguiu melhorar a vida dele através desse foco. Aí eu digo para você, esse cara, ele não tava por aí desperdiçando energia, senão ele não ia conseguir. Tenho certeza que não. De segunda a sexta, trabalhando das 7 às 10 da noite, um cara que está no mundo hedonista, perdendo muito tempo com os prazeres, essa pessoa não ia ter aquela capacidade, né, de direcionamento de energia. Tenho certeza disso.
E aí eu faço um exercício de, de memória de outras pessoas que conheço, em que o procedimento é muito parecido. Eu tenho outro conhecido que é microempresário, né? Também no ramo da engenharia civil. E esse cara, hoje ele tem uma empresa, ele deve girar aí no mês em torno de 250 mil reais, 300 mil. É uma empresa pequena, mas para o microempresário ele tá tendo sucesso, né? Ele já conseguiu trocar o carro, está construindo uma casa e por aí vai. E aí eu, muito curioso, comecei a conversar com ele, né? Tanto observar as atitudes da pessoa, a forma como ela lida com os negócios, como ela lida com o ser humano, tudo mais. E eu percebi mais uma vez um ser humano muito energético, com uma capacidade de energia muito grande, capacidade de trabalho muito grande. E aí ele veio me falar que ele estudava, por exemplo, ele tinha um trabalho, ele trabalhava das 7 às 5 e à noite ele estudava 4 horas todos os dias, detidamente. Além do trabalho dele, ele estudava 4 horas por dia, até ele conseguir dominar finanças, gestão empresarial, gestão financeira, tudo que engloba uma empresa, contabilidade, tudo que engloba uma empresa, ele estudava dia e noite. Ou seja, ele tinha o conhecimento de finanças, tinha o conhecimento de contabilidade. Então, se ele fosse conversar com um contador, por exemplo, ele tinha, ele tinha embasamento para falar com essa pessoa. Ele tinha noção de gestão empresarial, ou seja, como gerir o negócio. E aí, a partir desses conhecimentos, ele colocou a própria empresa dele em funcionamento. Então você pensa assim, foi de forma. Esse cara teve sorte. Às vezes você olha assim, poxa, o cara tá bem, o cara teve sorte. Não, ele não teve sorte. Ele estudou dia e noite. Ele entendeu e adquiriu conhecimento financeiro para cuidar do dinheiro. Ele estudou até entender a gestão de uma empresa para gerir a empresa dele. Então não foi por um acaso que o cara ficou rico. Eles tinham conhecimento, adquiriram conhecimento. É um ou outro que vai ser herdeiro, e muitas vezes até os herdeiros eles precisam pagar gestores para tomar conta do negócio, que muitas vezes eles não dominam nada do negócio. Se ficar na mão deles, até a empresa entra até em falência. Então é errônea a nossa percepção de que a abundância financeira muitas vezes é sorte. Não é sorte. Entende? A não ser que você for fazer coisas assim, que vai contra o que é socialmente aceitável, né? Como fazer coisas erradas e por aí vai. Mas se você for seguir um caminho coerente, você vai ter trabalho, vai ter que estudar e adquirir muito conhecimento. É necessário ter informação. Então as pessoas acham que vão ficar ricas de qualquer jeito, de qualquer forma. Não vai acontecer. Tanto que você pode ver aí essas pessoas que ganham prêmios milionários e elas perdem a grana com muita facilidade. Por quê? Porque elas não têm noção nenhuma de gestão financeira, não têm noção nenhuma de pessoas, inclusive, como lidar com as pessoas. Os empresários geralmente eles são inteligentes quando se trata do trato social com as pessoas. Eles não, eles não colocam as emoções dele de prontidão, eles observam para não serem prejudicados e por aí vai. São pessoas com um autocontrole razoável. Então, a retenção seminal te dá essa capacidade de discernimento, porque vai te dar energia para você estudar, vai te dar foco para você entender de forma detalhada os conhecimentos. Porque, por exemplo, você entender de economia não é tão simples. Entender como é que funciona o Estado brasileiro, o que é um imposto, o que é isso, o que é aquilo, como paga, como não paga, o que é enquadrado como crime, o que não é, até onde uma empresa vai, até onde não vai. Tem vários detalhes que é necessário
uma observação detida, muita atenção para entendimento. E essas pessoas têm tudo isso. As pessoas ricas que eu conheço têm esse nível de conhecimento. E a retenção seminal, o NoFap, vai te dar energia para adquirir esses conhecimentos. Essa é uma parte, né? A segunda parte que eu gostaria de falar, que é a questão da questão energética, né? Que é a áurea que cerca essas pessoas. Que aí muitas vezes a maioria das pessoas vão achar uma grande besteira, né? Uma grande balela. E aí tudo bem, cada um tem sua opinião, mas eu preciso falar do que eu já percebi, né? Do que eu já estudei e do que eu acho coerente. Que o dinheiro ele também é uma energia. O dinheiro, ele não, eu diria que o dinheiro ele não aceita desaforo. Se você for desaforado com o dinheiro, ele vai embora das suas mãos. É necessário respeito e é necessário muito conhecimento. Tanto que quando você não tem conhecimento de nenhuma natureza sobre o dinheiro, seja esse conhecimento financeiro que eu falei, seja o conhecimento energético, ele não vem para você. E aí a sua força do seu braço é que vai lhe dar a sua subsistência. E se você for, por exemplo, uma pessoa com energia muito baixa, entregue aos prazeres, entregue à prostituição, ao consumo da droga, se você for um masturbador compulsivo, automaticamente com isso vai vir o gasto financeiro. Quem é viciado, por exemplo, na prostituição, ele gasta até o que não tem para ir até a prostituta. O cara que é viciado no álcool, ele vai gastar até aquele dinheiro que era para ele guardar, ele vai comprar o álcool. Da mesma forma, a pessoa que é viciada em comidas hiperpalatáveis vai gastar muito dinheiro em tudo isso. Então, essa energia baixa dos vícios e da dependência dos prazeres, vem junto com ela um gasto financeiro considerável. Todo mundo que é dependente de alguma coisa gasta dinheiro em função disso. Seja dependência sexual, seja dependência por droga, seja dependência por alimentação, não importa. A pessoa vai direcionar energia e dinheiro naquela direção. Então, por aí você já tira que essa energia baixa, ela é sugadora do dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro, elas têm uma quantidade energética e de qualidade de energia muito maior. Por exemplo, na própria cultura indiana, nós vamos falar de Lakshmi, que é a deusa da prosperidade, né? E segundo a própria cultura indiana, Lakshmi só chega até o ser humano quando esse ser humano tem merecimento. Ou seja, é uma pessoa que está pura energeticamente, ela merece a prosperidade. Tem também a Saravati, que é a deusa da música, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. Então, quando você tem Saravati, quando você tem conhecimento, quando você tem sabedoria, quando você tem finanças, quando você tem gestão empresarial, vem Lakshmi, que é a deusa da prosperidade. Então, quando você adquire conhecimento, a prosperidade vem junto. Quando você adquire Saravati, Lakshmi vem junto. Ou seja, quando você adquire entendimento, chega a prosperidade. Entende? Então, são uma dupla. É necessário conhecimento para que se tenha prosperidade. É necessário um nível de energia mais positivo para que se tenha prosperidade. Quando eu estou falando nível energético positivo, eu estou querendo dizer o seguinte: pessoas que estudam mesmo, que pensam de forma positiva, que corre atrás, que visualiza tudo aquilo que deseja. E a energia mais baixa são pessoas que estão no mundo da prostituição, que estão gastando dinheiro com a droga e por aí vai, que estão no mundo da violência. Essa energia para mim é baixa. Então, quando a gente fala em termos energéticos, é muito confuso, né? Então, eu estou falando isso para vocês terem uma ideia de comportamento. De um comportamento positivo ou de energia alta, é essa pessoa que está em busca de conhecimento, de estudos e por aí vai.
Então, fica aí a orientação, né? A retenção seminal vai te dar a energia para que você busque o conhecimento. Com o conhecimento em mão, você vai encontrar caminhos, meios de adquirir a riqueza. Por um exemplo simples, uma pessoa que estudou muito tempo sobre investimentos, ela vai automaticamente começar a investir melhor o seu dinheiro. Isso é meio que lógico, é uma consequência, como 2 mais 2 é 4. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento de investimentos, talvez ela gaste o dinheiro dela de forma errônea. Mas essa mesma pessoa, quando ela adquire o conhecimento de investimentos, ela vai aplicar de forma positiva. Obviamente, se ela não tiver nenhum vício, porque muitas vezes o vício vai sobrepor o conhecimento, né? Às vezes a pessoa tem um entendimento muito bom de como investir o dinheiro, mas ela tem um vício que sobrepõe tudo isso e ela vai gastar o dinheiro com os vícios. Então, por isso que eu falo que a riqueza, a prosperidade é uma dupla. É conhecimento com energia positiva, com direção coerente e positiva. Então fica aí o adendo e até o próximo vídeo.